Oi amigos, meu nome é Carol e sejam bem-vindos a mais um De Coração para Coração. O De Coração para Coração de hoje foi um tapinha bem forte, na verdade, que eu recebi. E, como eu sempre falo com vocês, se serviu, se está servindo para o meu coração, vai servir para algum de vocês também. Eu espero que sirva e que vocês saiam desse vídeo com a mente pensando aí bastante sobre isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as distrações, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso, mas para que vocês entendam melhor o que eu quero dizer, eu quero ler aqui com vocês um capítulo, quer dizer, alguns versículos de um capítulo. É uma parábola, na verdade, fica em Lucas 14, versículo 16. Diz assim: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Aqui nessa parábola a gente vê, um homem que faz um banquete e convida essas pessoas. Se ele convidou essas pessoas para um banquete, que é algo tão íntimo, com certeza ele queria ter essa intimidade ali com aquelas pessoas. Essas pessoas negaram, dando algumas desculpas do porquê elas não poderiam ir. Só que uma coisa que é válida a gente analisar é que essas desculpas que foram dadas não foram desculpas sobre algo ruim, sabe? Tipo, as pessoas não disseram eu não posso ir porque tal coisa ruim aconteceu na minha vida. Não. Elas disseram coisas boas que estavam acontecendo na vida delas que os impediam de ir nesse banquete porque elas tinham que cuidar dessas coisas, fazer essas coisas boas. E eram coisas muito boas, mas não comparado ao banquete. O banquete era, assim, muito melhor, mas mesmo assim elas negaram ir ao banquete para ficar com essas coisas boas. E é isso que eu quero falar com vocês. Eu cresci ouvindo que o maior problema do cristão é o pecado, é enfrentar o pecado, e com certeza é um dos maiores problemas que a gente tem que enfrentar, mas não é o único problema que a gente tem que enfrentar. Existe um problema que é muito mais sutil, muito mais discreto, sabe? Ele chega assim bem de mansinho, que você nem percebe. Quando você vai perceber, você já tá afundado nele e você já tá tão distante de Cristo quanto você estaria se estivesse pecando, que são as distrações cotidianas. E o problema dessas distrações é que elas nos distraem do banquete. Só que essas distrações são coisas cotidianas, coisas comuns. Eu não tô aqui falando sobre pecados que te afastam de Cristo e que podem te impedir de levar para o céu. Eu tô falando sobre coisas comuns que você faz diariamente na sua vida, mas que se você não tomar cuidado, essas coisas podem te afastar de Cristo. Como assistir um filme, ver uma novela, uma série, ir ao trabalho, estudar, um relacionamento, seu casamento, alguma bênção que Deus te deu pode te afastar do próprio Deus. Calma que vocês vão me entender melhor com isso aqui que eu vou falar. Eu tava vendo um vídeo do pastor Luciano Subirá e ele contou uma história que aconteceu na vida dele. Eu quero contar essa história aqui pra que vocês entendam melhor o que eu quero dizer. Ele contou que quando o filho dele era criancinha, ele deu um videogame de presente pro filho dele, que era um presente que o filho dele estava pedindo há muito tempo já. E ele falou: vou presentear o meu filho com isso que ele quer tanto, E ele presenteou. E o filho dele ficou muito feliz. O filho dele corria pela casa, todo feliz, de tanta felicidade que ele tava. E ele dizia: você é o melhor pai do mundo. Assim, o Luciano fala que ele ficou muito feliz por ter alegrado o filho dele. Só que essa felicidade que ele sentiu durou poucos dias até ele perceber que o filho dele estava trocando ele pelo videogame. Ele chegava em casa do trabalho, o filho dele não ia mais lá abraçar ele porque estava ocupado jogando. Ele chamava o filho dele para brincar ou para fazer alguma coisa e o filho dele falava: pera um pouquinho, deixa eu só terminar essa partida, sabe? Tipo, o filho dele trocou os momentos com o pai dele por causa do videogame, que foi o presente que o próprio pai deu. Então, começando a entender agora que a gente não está falando sobre pecado, sobre coisas ruins, a gente está falando sobre coisas boas que podem te afastar do Pai. Às vezes Deus te dá uma bênção que você quer há muito tempo, mas por descuido seu, essa bênção pode te afastar de Deus.
pode se tornar uma distração que vai te levar para longe de Cristo. Isso pode acontecer com o trabalho dos seus sonhos, que às vezes você quer tanto um emprego, Deus te dá um emprego e você começa, ai, que eu não tenho tempo para ler a Bíblia porque eu tô cansada do trabalho, eu não tenho tempo para orar porque eu tô cansada do trabalho, eu não tenho tempo para ir na igreja porque eu chego muito tarde do trabalho. A bênção que Deus te deu está se tornando uma distração para te afastar dele. Isso acontece com casamento, com amizades, enfim, com tudo na sua vida. Tudo na sua vida pode se tornar uma distração que vai te afastar de Deus. E esse é o problema que a gente tá falando aqui com vocês. E é por isso que precisamos urgentemente tomar cuidado com essas distrações e não deixar que as coisas se tornem distrações. Um exemplo disso é eu trabalhando aqui com a internet, né? Eu faço vídeo pro YouTube, faço vídeo pro Instagram, faço vídeo pro TikTok, faço vídeo pra tudo. E eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de cantar, de falar sobre Jesus, de contar sobre o meu dia, de ter essa intimidade que eu tenho com vocês, da gente ter essa amizade que a gente tem. Mas isso, se eu não tomar cuidado, pode se tornar uma grande distração que vai me afastar muito de Cristo. Isso é algo que Deus fez com que eu conquistasse, sabe? Que Deus deixou que eu trabalhasse aqui com vocês, que eu estivesse aqui gravando e conversando com vocês. Isso foi algo que Deus permitiu, porque é algo que eu queria há muito tempo, que era gravar aqui. Eu já falei isso milhões de vezes pra vocês. Deus permitiu que isso acontecesse, mas se eu deixar que a fama, que o dinheiro, que eu não tenho nenhum desses dois, mas se eu deixar que isso me afaste do meu propósito, que é falar de Jesus, isso vai se tornar uma distração, entende? Se eu achar que é mais importante eu passar horas e horas gravando do que no meu secreto com Deus, isso vai se tornar uma distração. Nós precisamos ter cuidado com as distrações dessa vida para que elas não roubem de nós o banquete. Eu vou aqui falar com vocês uma distração que é tão normalizada hoje em dia, que é o entretenimento. Já que eu tô aqui falando sobre internet, a internet, Netflix, enfim, filmes no geral, tudo o que a gente usa para se entreter. Tudo isso pode se tornar uma grande distração. Inclusive, o significado de entretenimento é distrair. Mas te distrair do quê? Eu sei que parece tão comum, só que a gente não vem analisado com calma, sabe? A gente não tá analisando os perigos que isso vem nos causando. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal aqui com vocês. Nessas férias de julho, gente, eu fiquei muito tempo mexendo no celular, mais do que o normal. Porque como eu não tinha que acordar cedo pra ir pro curso, estudar, então assim, eu acordava, já mexia no celular, já ficava ali mexendo no celular. E eu passei, as férias de julho, eu me autoanalisei, percebi que eu tava muito mais tempo mexendo no celular do que o comum. Pra mim tava tudo bem, porque eu tava de férias, então se eu estou de férias, eu tenho que me entreter mesmo e passar tempo fazendo coisas legais. Só que esse é o problema, e é isso que Deus vem falando comigo ultimamente. Não é porque não é pecado que não vai te afastar de Deus, entende? Existem coisas comuns, que a gente faz cotidianamente, que a gente faz diariamente, que podem nos afastar de Deus se a gente não tomar muito cuidado com isso, se a gente não priorizar Cristo na nossa vida. A internet, ela tá aí e ela nos deixa tão cansados, sabe? É tanta informação que a gente recebe ali uma em cima da outra, é tanto entretenimento. E quanto mais a gente se enche, quanto mais a gente se entretém, mais a gente quer se entreter. E fica nesse vício, nessa coisa. Eu tava consumindo tanto vídeo, sabe? Tanto, principalmente no YouTube, que eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube. Então, assim, eu tava assistindo um em cima do outro, e vários vídeos, assim, de entretenimento mesmo. Vídeos engraçadinhos, vídeos legais. O TikTok, eu passava horas, assim, olhando o TikTok. E quando eu ia dormir, eu deitava minha cabeça no travesseiro e eu pensava, o que eu tô fazendo? Entende? Eu tava me sentindo tão cansada, como se eu tivesse trabalhado a manhã todinha. Quando acabou as férias é que eu entendi o real problema, o que estava acontecendo. Porque eu tentei pegar num caderno para eu estudar e eu não conseguia manter o foco. Porque a minha cabeça ficava querendo e pensando em entretenimento, sabe? Eu percebo que quanto mais eu mexo no celular, quanto mais eu me entretenho durante o dia, se eu passo um dia inteiro mexendo muito no celular, vendo muitos vídeos, assistindo muita série, fazendo alguma coisa assim pra me entreter, mais eu chego cansada à noite. E é isso que as distrações causam na gente. Elas nos distraem de um foco que é Cristo. Elas nos distraem do nosso banquete. Existe um versículo que diz que os olhos são a lâmpada do corpo. É alguma coisa assim. E com isso eu consigo entender que aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente consome, dizem muito sobre nós. Influenciam em quem a gente é.
Então tome muito cuidado com o tipo de entretenimento que você consome, com a quantidade de entretenimento que você vem consumindo diariamente. Ah, Carol, você está sendo muito radical. Então me fala quanto tempo você gastou mexendo no seu celular, mexendo na internet, vendo vídeos no TikTok, Instagram, enfim, nas redes sociais aí afora, vendo os stories dos outros, e quanto tempo você passou da sua vida hoje, do seu dia, conversando com Deus. Você consegue entender? Tem uma coisa que eu falo muito nos stories e aqui também, que é como que a gente pode querer passar a eternidade com alguém que a gente não tem um minuto para tirar com ele aqui. As distrações e o entretenimento têm se tornado nosso Deus e a gente deixa de vez em quando, o tempo que sobra para Cristo. Aquele restinho de tempo a gente deixa pra ele. Isso, gente, que eu tô falando pra vocês, como eu sempre digo aqui em todos os vídeos, é algo que Deus vem falando muito comigo, sabe? Essas semanas que passaram, eu chegava de noite e falava, caramba, hoje eu não fiz nada pra Deus no dia de hoje. Hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não conversei com Deus, hoje eu passei o dia como se eu não fosse filha de um Deus, como se eu não tivesse um pai. Quantos dias você tem passado como se você fosse órfão? Você tem um pai que quer relacionamento, um pai que te convida diariamente para participar de um banquete que você está perdendo por coisas tão pequenas. A gente troca Cristo diariamente por tanta coisinha e mesmo assim Ele continua nos amando e nos dando chances e chances e chances e chances. Mas vai chegar um dia em que não haverá mais chances. E a gente pode perder o banquete por coisas muito pequenas. A gente pode perder Cristo eternamente por coisas muito pequenas que a gente não tomou cuidado enquanto estávamos aqui na Terra. Então que esse vídeo seja um apelo para sua alma, para você. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tem te afastado de Deus. Cuidado com aquilo que tem te afastado de Deus sem você nem ao menos perceber. Comece a se analisar. Comece a olhar para você, sabe? O que eu tenho transformado em meu Deus? O que eu tenho colocado acima de Cristo na minha vida? E qualquer coisa que seja, qualquer coisa, por mais pequena que seja, que você tem colocado em cima do seu relacionamento com Deus, tira dali. Cuidado com o que você tem priorizado na sua vida. Jesus está voltando, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então aproveita que ainda dá tempo e se arrependa. Se arrependa e mude os seus hábitos, assim como eu tô tentando mudar. E eu sei que eu vou mudar em nome de Jesus, porque eu entendo que nada nesse mundo, nada, não importa o quanto divertido seja, não importa o quanto prazeroso seja, não importa o quanto aquilo me distrai e me entretenha, não importa nada disso, porque nada vale mais do que a presença de Deus, nada vale mais do que o banquete que Ele tem preparado para nós, nada vale mais do que uma eternidade ao lado de Cristo. Então abra mão de qualquer coisa, mas não abra mão do convite que é feito para você todos os dias. Cristo hoje te convida mais uma vez para fazer parte desse banquete, mas a escolha, a opção de aceitar é sua. Não se distraia. Não é tempo para se distrair, sabe? O tempo tá muito curto. Já já Jesus volta. Se a gente parar para olhar o mundo, parar para olhar os sinais que estão acontecendo, a gente percebe que cada dia que passa, mais perto está a volta de Cristo. Então não se distraia, toma muito cuidado. Enfim, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenha falado ao seu coração. Espero que através desse vídeo você venha mudar muita coisa aí na sua vida, assim como eu também venho tentado mudar e vou mudar mais em nome de Jesus. Que Deus nos dê força diariamente para que venhamos nos tornar cristãos melhores, né? Filhos melhores, que sejamos cada dia mais apaixonados pelo nosso Pai. É isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, comenta bastante, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Eu tenho certeza que vai ter alguém precisando ouvir isso e você vai ser boca de Deus mandando esse vídeo para essa pessoa. Então compartilha muito, tá bom? Compartilha no grupo da sua igreja. Tenho certeza que eles estão precisando ouvir alguma coisa assim. Isso. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!